gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje tenho certeza que esse vídeo vai causar, como se diz, né? Causar. Mas essa, gente, não é a intenção, não, né? Eu não vim aqui trazer polêmica, né? Ou até mesmo ir contra alguém, ou falar mal de alguém, isso não. É uma história aí, é uma história que tem um começo muito triste, mas também tem um final feliz. Já já eu explico para vocês. Vocês puderam ver o título, é isso mesmo aí que está escrito. Infelizmente, eu perdi a minha visão do lado esquerdo. E por que eu vim trazer esse assunto? Já teve um tempinho que eu já queria ter falado, mas assim, sabe que quando eu falo que o passado é museu e quando você toca na ferida, aquela ferida se abre, né? E por várias vezes, me perdoa, muitos dos meus seguidores que fizeram esse comentário, às vezes eu tenho certeza que a maioria, por preocupação, Raquel, seu olho tá inchado, um olho tá roxo, olha essas pálpebras, uma pálpebra tá caindo, o que aconteceu com o seu olho? Então, assim, muitas perguntas que eu ficava assim, ai meu Deus, respondo ou não respondo? E como eu não gosto de mentira, eu ia lá e removia o comentário. Por quê? Senão eu ia polemizar, ia, né, ia trazer aquele ruvuros tudo, porque infelizmente nós temos uma vida pública e nós temos as nossas opiniões próprias. Então, assim, cada um tem sua opinião. Uns com certeza vão para o lado da defesa e com certeza uns vão para o lado de acusação. Mas isso é cada um. Com certeza, se eu estivesse no mesmo lugar, estaria dando opinião do mesmo jeito. Mas eu tenho minha opinião própria. Então, assim, cheguei até a comentar com a Sara uma vez, de fazer um vídeo explicando, contando a situação. Ela falou, mãe, mas você vai contar toda a verdade? Eu falei, se for para contar, eu vou contar toda a verdade. Eu não vou ocultar nada. Porque acima de tudo tem um Deus que tá me olhando. Então, assim, eu tenho muito mais medo da mão de Deus do que, né, falar assim, eu vou esconder algo de alguém. E só que aí depois aconteceu a polêmica da história da Sara. Foi bem antes que eu ia contar. Aí que eu perdi força mesmo de contar. Aí o pessoal esqueceu um pouco, né? Só que voltaram, gente. Voltaram aqui as perguntas, né? E eu não acho justo eu ficar fazendo isso, removendo os comentários, porque até mesmo não tem nada que esconder, não tenho vergonha de nada e não fiz nada de errado, né? E vocês vão entender a história. Quando eu era criança, né? A minha mãe foi casada por muitos anos com o meu pai e era uma família muito sofrida, uma família muito carente, necessitada. Nós não chegamos a passar fome completamente não, mas tinha o arroz, não tinha o óleo, tinha o sal, não tinha o café, carne, nem pensar. Então assim, quando a gente comia uma mistura, era um chuchu que pegava no fundo da casa da minha avó, um irmão meu que ia pra beira do rio e pegava uns inhame. Era assim a nossa vida, né? Mas ninguém morreu e tá todo mundo aí. E só tem que agradecer, né, pela persistência da minha mãe, pela luta, pela dificuldade de criar. E antigamente, naquela época, o povo era natural ter bastante filhos. Então minha mãe teve 8 filhos, mas nessa época do acontecido tinha 5, que são 4 irmãos homens e depois que veio eu, né? Eu era a caçula, só que agora tem a Sara, né, gente? E a minha mãe tinha um sonho de ter uma filha mulher, era o sonho dela. Então assim, eu era a princesa da minha mãe, eu era tudo aquilo que a minha mãe queria e almejava. Depois de 4 irmãos homens aí, a minha mãe né, conseguiu ter aí, realizar o seu sonho. Mas infelizmente, naquela época, as mulheres não tinham essa oportunidade, que hoje os direitos são iguais, né? Tem mulheres aí que moram sozinha, que batalham, assim como foi a minha história também, né? Mulheres guerreiras, que são pai, mãe, que lutam, né, pela sobrevivência. E naquela época não, gente, as coisas eram muito difíceis, né? Então assim, culpa da minha mãe, zero, nenhuma, né? Tinha seus filhos tudo de escadinho, nós somos tudo diferença de 1 ano, né? E eu bebezinha, e a minha mãe, né, relata aí que na época a vida tão difícil, meu pai saía para trabalhar e aparecia, às vezes assim, com 1 mês, ficava viajando, ou às vezes de 15 em 15 dias, e quando chegava, chegava ali, mas não eram trazendo paz, né?
era trazendo contenda, discussões, brigas, um lar de violência. O meu pai, né, era alcoólatra e até algumas pessoas, até uma pessoa militar, isso foi uma pessoa militar que nem já faleceu também, até relatou para minha mãe que achava que ele usava droga também. Então, só que assim, afirmar que ele usava droga, isso nós não podemos, mas meu pai era alcoólatra, sim, meu pai era alcoólatra, chegava em casa e aquela violência, ia bater na minha mãe, e se algum dos meus irmãos machucasse ali também, ele entrava de violência, era uma coisa horrorosa. Bom, mas o que foi de fato que aconteceu nessa história? O meu pai chegou de viagem, né, como eu tô relatando para vocês, e brigando com a minha mãe. E meu pai, ele sempre tinha armas, né? Meu pai gostava de armas, de revólveres, né? Meu pai tinha revólver, tinha um revólver calibre 38. Meu pai foi e ali alcoolizado, naquela brigaiada, falou que ia matar minha mãe. Só que o meu pai, ele tinha muito ciúme dos filhos. A vida dele era os filhos. Então ele tinha ciúme, não podia ter contato, não podia machucar. Se as crianças machucassem, ele batia na minha mãe. Nossa, era aquela violência doméstica, vocês nem imaginam. E esse dia da briga, ele falou que ia matar minha mãe. Ele falou, vou te matar. E lá na casa da minha mãezinha, então tem 2 quartos assim, né? Eu sempre vou lá pra vocês, né? Então tem 2 quartos assim. Você tava nesse quarto aqui. E eu chorando na cama, eu só tinha 3 meses, meus irmãos lá, meus outros 4 irmãos. E o meu pai falou que ia matar minha mãe. E minha mãe não tinha como catar os 5 filhos, né? E também, não, como eu estava distante da minha mãe, e ele ali ameaçando ela e cantuando para matar ela, ela falou, meu Deus, é melhor eu correr, porque com os filhos ele não vai fazer nada. Ela pulou a janela e saiu correndo ali até a casa de seus familiares, que eram dos meus avós, falando ali que estava sendo ameaçada de morte, né? E eu fiquei com meus outros 4 irmãos. E é natural que uma criança, que um bebê de apenas 3 meses, ele vai chorar de fome, ele vai querer mamar. E ali, né, eu chorava muito, 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 muito mesmo. Ali meu pai naquela situação, fora de si, não suportando aqueles gritos, aqueles choros de bebê. Infelizmente ali ele veio agredir, né? E ali ele catou, né, me catou pelos pés e disse que jogava, batia a cabeça com força, né, na cama. Pegava a criança, rodava e batia. E como que nós ficamos sabendo dessa história, né? O meu irmão mais velho, que é o Israel, também sofreu espancamentos também. Ele falava pro meu irmão que se ele contasse pra minha mãe, ele ia matar todo mundo, né? Então, assim, teve torturas ali, que era o meu irmão mais velho. E até que aquele processo passou, e ali as crianças todas, né, sobre tortura, depois as coisas amenizaram, a minha mãe pôde retornar para casa. E quando a minha mãe retornou, passando uns dias ali, né, minha mãe começou a me dar banho e percebeu que eu tava ali toda cheia de hematoma. E eu comecei a vazar o meu olho esquerdo, devido ao espancamento. Foi ali até o hospital. Foi feito o socorro ali naquela hora, né? Naquele prezado momento ali. E o que eu falo que eu tenho que trazer dessa notícia boa? A notícia boa ali é que os médicos conseguiram salvar uma visão, né? Mas eu não tô aqui para contar o que foi que aconteceu, o que fizeram com meu pai, que deixou de fazer. Não, gente, não é isso não. Tô só justificando aqui o que causou a parte da cegueira. Então, assim, eu fui espancada. E hoje o meu pai já não se encontra no nosso meio. Eu não sei se é o destino, né? Porque tudo, né? As pessoas sempre falam que tudo que a gente planta a gente colhe. O meu pai aí na sua velhice, aí, ele, bem dizer, ficou cego das visões, ele teve diabetes, ele amputou primeiro o pé, depois o dedo, o pé, a perna, depois a coxa da perna. Sofreu demais, ficou acamado 8 anos. Mas, gente, eu falo que eu aprendi uma coisa muito bonita, eu tenho que agradecer muito isso à minha mãe. Como eu disse, a minha mãe também é uma vítima, a minha mãe não tem culpa dessa história, mas eu tenho que agradecer a minha mãe, que ela me ensinou o caminho.
do bem e do mal. Ela me ensinou o que era Deus. E acima de tudo, ela me ensinou o que era o amor. Então, assim, eu me lembro, desde criança, ela colocava os filhos tudo de fileirinha, que eu passei assim, dá nem para atravessar a rua, eu não passei mesmo, a igreja é até hoje. E ali ela mandava a gente para a igreja. Minha mãe sofreu demais, né, com esse casamento, ela não ficou casada com meu pai, eles se separaram, né, mas, gente, como eu contei para vocês aí, o final da história aí do acontecido, quem acabou olhando meu pai no final da vida? Minha mãe, eu, meu irmão mais velho e minha irmã. São os filhos que mais deram atenção, que iam para os hospitais e ficavam. E o que é a história boa de tudo isso que eu tenho para contar para vocês? Porque tem um final feliz. A boa é que eu consegui ter uma visão. Então, assim, eu fico imaginando, porque eu sei falar para vocês o que é uma cegueira, né? Eu não sei explicar para vocês realmente o que é uma cegueira, porque eu não sei explicar para vocês nem o que é um nada. Nem saber o que é um nada eu sei explicar para vocês, porque eu tenho essas duas sensações, de enxergar e não enxergar. Então, a boa é que eu enxergo, né? Desde criança eu pus isso no meu coração, que pelo menos Deus deixou uma visão, que pelo menos eu vejo a minha mãe, eu vejo meus filhos, eu vejo minha família, eu vejo o arco-íris, eu vejo o céu, eu vejo a chuva, eu vejo todo mundo. Então, assim, não tem palavras para agradecer. E a outra coisa boa que eu pude aprender nesses longos anos da vida é perdoar. Porque se falar de ser crente é muito fácil, gente. Falar que é crente. Ah, fulano é crente. Muitas das vezes a gente recebe tanto julgamento. As pessoas falam tanto, às vezes nos olha com o olhar da carne, porque a maldade está no olhar das pessoas. As pessoas não sabem da vida das outras. E coração é terra que só Deus habita. Porque dele você não consegue esconder nada. Mas o porquê que eu tô contando? Ah, mas então você não perdoou? Perdoei. Eu fui descobrir, gente, com 11 anos. Até 11 anos eles me contavam outra história. Era uma outra história contada. E eu escutei minha mãe contando com a irmã da igreja, né? Teve revolta? Claro. Claro, eu com 11 anos eu estava pré-adolescente, né? É a fase da rebeldia. Então, assim, eu chorava, né? Então, porque assim, eu sempre questionava a questão, né, daquela situação, né, da história que eles tinham me contado. Então eu vim saber a verdade, então isso me doeu muito, e até mesmo de saber que era o meu pai, porque assim, isso aconteceu, mas o meu pai era um homem muito amoroso com os filhos. Às vezes é meio loucura falar isso, né? Mas ele não estava no seu estado normal, no seu momento, né? No seu momento de ira, no seu momento aí, né, com o seu alcoolismo, até mesmo, quem sabe, nesse dia ele estava drogado, porque para a pessoa fazer algo desse, com certeza não está no seu normal, né? Mas aí, depois dos 11 anos que eu fiquei sabendo, fiquei triste com ele. Eu era a filha, era o dodói dele, ele me paparicava muito, né? Não sei se é por remorso, né, gente? Mas aparentemente parecia que ele gostava muito de mim, que era uma filha que ele gostava muito. E eu fui conversar e fiquei sentida, triste, fiquei alguns meses sem conversar, mas depois eu sempre lembrei daquilo que Deus me ensinou, das coisas que eu ouvia na igreja, da palavra sobre o perdão. Porque falar que perdoar é fácil, né? Agora, quando você passa por uma situação dessa, né, do fato que aconteceu, e tirar aquilo ali totalmente do seu coração, o que é perdoar? Realmente você esquecer. Aquilo ali não existe, né? Que aquilo ali você não ficar jogando na cara da pessoa ou ficar cobrando. E eu só tô contando para responder tantas perguntas e questionamentos sobre essa história. Não, depois eu tive a conversa com meu pai, falei que perdoava ele, que eu amava ele. E assim, sabe, ele chorou muito. Ainda tive convívio com meu pai e como eu acabei de relatar, nos finais da sua vida aí, juntou eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã para cuidar do meu pai, revezar, dar banho. Meu pai era uma pessoa acamada, que dava banho. No final da vida precisou pôr comida e no dia da ânsia da sua morte, estava eu e minha mãe no hospital. E antes mesmo dele morrer, uma noite antes dele morrer, ele chorou. Ele olhou para mim e falou: filha, eu te amo tanto. E as lágrimas dele rolou. Então, gente, perdoei sim. Perdoei. E eu conversei com Deus. Falei: Deus, se for
pro meu pai ganhar salvação, pelo meu perdão tá perdoado. E eu falei para ele antes dele morrer, eu falei, pai, o senhor está perdoado. Eu não tenho mágoa do senhor por nada. Nada, 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 nada. Então assim, gente, eu tive muito mais a ganhar do que a perder. Esse não foi a primeira história que foram várias e várias outras que Deus permitiu de eu enfrentar. Tenho certeza que virão mais, né? Que não é só essa. Mas eu vejo assim nessa história, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo de bom que Deus me ensinou, que a minha mãe, né, colaborou para tudo isso também, é que a gente tem a escolha. Ou você pega dos seus problemas e tira uma experiência como se fosse uma escada para você subir e sempre tocar a sua vida e ser uma pessoa melhor, ou você se tranca, se torna uma pessoa má, com depressão, e você tem as suas escolhas. Eu preferi ser uma pessoa melhor, né? Não sou perfeita, que exemplo é Cristo. Eu não sou perfeita. Eu não tenho exemplo nenhum para dar. Eu fico lutando para chegar à perfeição. E eu sei que o dia que eu chegar, o Senhor vem e me recolhe. Mas assim, é só para esclarecer todas essas dúvidas aí, né? Sem mágoas, sem rancor. Minha mãezinha não tem culpa nenhuma, como eu falei para vocês. Amo a minha mãe de paixão. Uma mulher sofredora, uma mulher que apanhava de manhã, cedo e de tarde. Que antigamente era isso, gente. As mulheres apanhavam e tinham que ficar calada. Não é igual hoje que tem a lei Maria da Penha, não. As mulheres antigamente apanhavam. Não era só minha mãe, outras histórias aí que a gente ouve, né? Os acontecidos, né? As minhas tias, tudo, minhas primas mais velhas, tudo era assim. Então, minha mãe é uma mulher guerreira também. É o meu exemplo, né? É o meu exemplo aí para me se tornar essa pessoa, e claro, aí me ensinando, acima de tudo, o que é Deus, o que é perdão. Bom, pessoal, e essa foi um pouquinho aí da minha história que vocês não sabiam, né? E espero que vocês tenham compreendido. Peço perdão para as pessoas que eu removi os comentários. Algumas pessoas, foi até o mês passado eu comecei a responder, alguém que me perguntava, eu falava, eu não tenho a visão do lado esquerdo. Aí as pessoas até me pediam perdão pelo argumento, né? Então é natural, né? Agora vocês, né, perceberem, né? Às vezes eu fico com o lado meio roxinho do olho por causa da canseira do trabalho, né? Às vezes eu fico muito cansada e tenho anemia também, gente. Eu luto contra uma anemia e às vezes sempre ataca aqui nessa parte da pálpebra. E a questão do olho cair aqui um pouquinho, porque, como eu disse, é sobre a questão aí que eu perdi a visão com 3 meses, então assim, né, é como se fosse uma paralisia infantil, né, uma perninha cresce, a outra não, então assim, né, então não desenvolveu tanto quanto o outro olho, né, gente, mas eu tenho o olho aqui normal, gente, o normal que eu tenho, não foi arrancado nem nada não, mas não tenho a visão, né, espero aí que eu possa ter respondido todos e mais uma vez me perdoa aqueles que eu não respondi ou que removi aí os comentários, mas eu não vou falar mais desse assunto, espero que esteja bem claro aqui para todos aqui que me seguem, tá bom, pessoal? Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!